Saúdo a todos com a graça e paz no nome do Senhor Jesus. Hoje é o primeiro domingo do ano que estarei fazendo essa live. E hoje o tema é muito interessante. Os objetivos da cura para a propagação do reino. O texto que nós vamos falar encontra-se no Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 29 a 39. O texto diz assim: E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente à casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada, com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou pela mão e a febre a deixou, passando a ela a servi-los. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta. E ele curou muitos doentes e toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhe permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Tendo levantado a alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procurava-no diligentemente Simão e os que eles estavam. Tendo encontrado, disseram: Todos te buscam. Jesus, porém, lhe disse: Vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali. Pois para isso é o que eu vim. Então foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expelindo demônios. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui diante de Ti, pedindo que Tu venhas iluminar os nossos corações. Nós carecemos, Senhor, da Tua mensagem que vem falar no fundo da nossa alma, consolando, Senhor, a nossa vida. Sede conosco, aumenta a nossa fé, em nome do Senhor Jesus. Amém. O contexto é muito simples. Jesus estava em Cafarnaum. Cafarnaum significa lugar de Naum, ou aldeia de Naum, porque é relativo ao profeta Naum. E lá na Galileia era um local próximo ao mar e era uma vila de pescadores. E nós sabemos que André, Simão e muitos deles eram pescadores profissionais, homem que tirava o sustento do mar. E Jesus foi na sinagoga e começou a ensinar. E lá tinha um rapaz com demônios, e ele expeliu o demônio. Todas as pessoas tiveram realmente curiosidade, porque não se faz curas ou não se expele ninguém no sábado, e era sábado. E todo mundo ficou maravilhado, ou alguns escandalizados. Aí Jesus foi hospedado na casa de Simão e descobriu-se que a sogra de Simão, Pedro, estava com muita febre, estava doente. Nós não sabemos o tipo de doença, mas ela estava doente. E quando ele chegou, ele pegou pelo braço a sogra de Simão. Logo a febre cessou e ela ficou curada. E o narrador aqui fala realmente que ela passou a servi-los, ou seja, ela passou a ter atividades domésticas comuns. Interessante que a narrativa continua. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Note bem,
os irmãos de lá, né, as pessoas, as famílias que tinham doentes, esperou cair o sol. Porque ao cair do sol, já era outro dia. Porque a contagem do tempo judaico é diferente do nosso. O dia começa no nascer do sol e termina no pôr do sol. E como eles tinham preocupação para observar a lei de não fazer nenhuma atividade, porque a lei proibia, era um descanso absoluto, então qualquer tipo de atividade, seja ela doméstica, seja ela andar, por exemplo, era um trabalho. Então a lei proibia. Então eles aproveitaram o cair da noite, o cair da tarde, no início da noite, para levar os enfermos. E Jesus curou muitos. E ali entrou um endemoniado e ele curou. E ele falou para ele não falar. Endemoniado não fala. Endemoniado não prega. Endemoniado no cristianismo não tem nada a dizer, porque tudo vem da parte de Deus. Jesus, madrugada, hospedado na casa de Pedro, isso subentende pelo contexto, ele saiu para orar. E ele foi para o deserto. Porque esse momento de deserto, que todo cristão deve ter, é um momento de extrema comunhão com Deus. É aquela intimidade com Deus, onde você fica isolado, só você e o Senhor. Esse é o ideal do cristianismo. Nós vivermos realmente como nômade. Entender que nós não somos nada, nós não temos nada, somos peregrinos aqui na Terra. E esse ideal de sermos realmente peregrinos implica que nós vivemos num deserto. E o deserto é justamente esse momento que você esquece de todas as coisas materiais, todos os seus desejos, todas as suas preocupações temporais e se retira para ter um encontro íntimo com Deus, de qualidade. E nós vemos que Jesus fez isso para mostrar, para ensinar, para testemunhar àqueles seus discípulos como deveria fazer, como ele devia se comportar diante do Senhor. E eles começaram a procurar o Senhor. Eles não. Ele falou, não, fique despreocupado. Mas nós vamos pregar nas vizinhanças. Então eles foram para o resto dos lugares da Galileia para pregar e visitar as sinagogas. Note bem, o Senhor Jesus, ele visitava as sinagogas. Ele tinha contato com as pessoas, mas a ideia de levar uma nova mensagem do Evangelho. Toda a cura, todos os milagres feitos pelo Senhor Jesus, era com o objetivo de mostrar o reino. E o reino de Deus é o poder. O reino de Deus é uma nova vida, é uma nova perspectiva. O reino de Deus não é um sistema religioso. Muito pelo contrário, é uma vida íntima com Deus. Essa é a pregação principal. E esses fatos ocorridos aqui, a cura da sogra, a cura daquelas pessoas que foram buscar alento na casa de Pedro, era uma coisa espontânea. Não havia nenhum chamado, não havia hora marcada.
porque o Senhor faz com liberalidade. Não há necessidade de campanhas, não há necessidade de todas essas coisas atuais que ocorrem, porque, na verdade, a cura é de Deus. A cura é proveniente do Senhor. A viver o Evangelho e viver o Reino é uma coisa espontânea e voluntária. E o Senhor quer que nós aprendamos isso dele, de viver com uma profunda intimidade com o Senhor. Viva o seu deserto. Mantenha o seu deserto. Distancie das coisas temporais. Porque se você olhar o nosso sistema político, econômico, social, é totalmente corrupto. É o momento que você distancia de todas essas dificuldades momentâneas, dos seus problemas, e você tenha realmente uma comunhão plena com o Senhor Jesus. E Ele vai te dar resposta. Porque o Espírito Santo habita nos nossos corações. É Ele que fala conosco. É Ele que transmite a profecia para nossas vidas. É Ele que move as nossas vidas. Amados irmãos, muito boa noite. Nós vamos fazer uma oração e estaremos encerrando essa live. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nesse momento, Senhor, que nós falamos da Tua mensagem, que Tu esteja abençoando ricamente todos aqueles que estão ouvindo e vendo esta mensagem. Que Tu esteja abençoando, Senhor, aqueles que estão doentes, aqueles que sofrem, Senhor. Que Tu esteja visitando, fazendo que eles possam sentir que Tu és presente em nossas vidas. Amém. Que Tu é realmente que faz a diferença. Que Tu esteja conosco cada vez mais. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos. Em nome